Sabe se o pastor está dizendo para eles, olha, tereis paz? Não tem. O adulto não entra no reino de Deus. O adulto não entra no reino de Deus. A idolatria não te leva para o céu, te leva para o inferno. E esses profetas estavam adulterando, o povo estava adulterando, trocando Deus por outros deuses. Deus que não era Deus. E diz no versículo 32, do mesmo capítulo 23, diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. É uma prosperidade sem fim no meio das igrejas hoje. São revelações que não estão na Bíblia. O irmão não pode mais passar por nenhuma provação. O irmão não pode mais passar por nenhuma dificuldade. Ele tem que ser próspero. Porque se ele não for próspero, ele é amaldiçoado. Onde é que está isso na Bíblia? Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Os que e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei e nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, Judá, Jerusalém, eles estavam numa condição de pecado diante de Deus. E o interessante é que Deus diz, olha, se coloca no átrio, porque eles viam para a igreja. Eles estavam vindo para o templo, para adorar a Deus, mesmo em pecado. Mas os profetas não repreendiam. Os profetas e os sacerdotes faziam vista grossa ao pecado do povo. E Deus está repreendendo. Deus está dizendo, como diz aqui no versículo 32 do capítulo 23, proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Eles estavam fazendo o povo de Deus errar. E quando o profeta chega e fala, e Deus diz assim, bem sei que ouçam, versículo 3 já do capítulo 26, bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Ou seja, todos estavam andando em pecados, todos estavam andando em maus caminhos, todos estavam contra o Senhor, todos estavam vivendo uma vida que não agradava a Deus. E diz a palavra do Senhor, ainda no versículo 2, não retenha nenhuma palavra sequer. Essa é a obrigação, essa é a missão que eu tenho, essa é a missão que nós temos, nós que somos servo de Deus. Você que é um filho de Deus, você também tem essa missão. De falar tudo aquilo que está na palavra de Deus para as pessoas. Não podemos nos acovardarmos, não podemos sentir medo das pessoas. Não podemos agradar aos homens e desagradar a Deus. Se há alguém que possa ficar desagradado, que seja o pecador. Que seja o pecador. Que nós possamos ter a coragem, que nós possamos sermos fiéis. É isso que Deus quer, que nós sejamos encontrados fiéis, como dispenseiros, pessoas mesmo que tenham algo da palavra de Deus, algo que venha edificar uma vida, algo que venha transformar a vida da igreja, que nós sejamos essas pessoas. Essa é a missão que nós temos, que você tem, que eu tenho, nós temos essa missão de levar as pessoas à verdade. Eu, pastor e igreja, apesar de eu morar em Manaus, mas eu sou do Nordeste também. Então eu posso falar do Nordeste, que eu sou do Nordeste. Né?
Apesar que ontem eu estava dentro do carro, aí no carro tinha o pastor lá de Pacifica, o pastor Bruno, amazonense, lá de Itacoatiara, sulamita, amazonense, lá de Manaus, o pastor José Carlos, amazonense, lá de Boca do Acre. E eu, aí disse, olha, o carro está cheio de amazonense, aí só tinha um Potiguar, né? Que era a esposa do pastor. Aí assim, tu não é do Amazonas não, tu é aqui do Maranhão, né? Disse, ah, tá. Aí eu disse, não, quando eu estou em Manaus, eu sou do Maranhão, mas quando eu estou fora do Amazonas, eu sou do Amazonas. Mas eu nasci no Maranhão, tá? Eu nasci no interior do Maranhão, em Colinas, a 450 quilômetros de São Luís, mas assim como é Manaus, assim como é Colinas, assim como é também Campo Redondo e Santa Cruz. As pessoas dessa cidade estão andando em maus caminhos. Elas estão andando como ovelhas indo para o matadouro. Estão perdidas, mortas em seus delitos e pecados. E cabe a nós, servo do Senhor, levar o evangelho até essas pessoas. Cabe a nós fazermos como fez Jeremias. Cabe a nós sermos fiéis a Deus e fazer e cumprir e desempenhar o nosso papel. Dizer para essas pessoas que elas estão mortas em seus delitos e pecados e que se elas morrerem na condição que elas nasceram, elas irão para o inferno. Não há salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Lucas capítulo 24, já no final diz, vós sois testemunha destas coisas. De quê? Que Jesus foi morto na cruz, crucificado, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele diz, vós sois minhas testemunhas destas coisas. Quem tem essas verdades somos nós. A cidade de Santa Cruz, a sua grande maioria está em maus caminhos. Estão caminhando em passos largos para a condenação eterna, para a destruição das suas almas. E é isso que Deus estava falando para Jeremias, vá até a porta do átrio e diga, fala todas essas coisas, para que eles ouçam, e quem sabe eles não se arrependam, quem sabe eles não se convertam, e mude e saia desses maus caminhos, e voltem para os caminhos do Senhor. Porque os profetas e os sacerdotes não estavam fazendo isso. Os profetas e os sacerdotes estavam apoiando. E diz mais, se vocês não se arrependerem desses pecados, se vocês não se voltarem para o Senhor, se vocês não deixarem os seus ídolos, eu farei com vocês o que eu fiz com a cidade de Silo. E se você vai olhar lá em 1 Samuel, capítulo 4, você vai ver o que aconteceu com essa cidade. A cidade de Silo é a cidade onde Josué fez a sua casa, onde tinha um tabernáculo, onde a arca do Senhor ficava. Mas diz a palavra de Deus que Eli era um profeta que estava agindo como esses profetas agiram. Deus já não falava mais através do profeta Eli. Os filhos de Eli davam um mau testemunho na cidade. Os filhos de Eli eram pessoas maldosas, execráveis. E Deus se revelou a Samuel no capítulo 3 e diz, eu matarei, eu destruirei Eli e a sua família, e nenhum morrerá com idade avançada. E diz a palavra de Deus no próprio capítulo 4 que os filisteus invadiram, que os filisteus primeiro mataram 4.000. E depois foram buscar a arca lá em Silo e levaram para a guerra, para que fosse à frente. Eles até se animaram, gritaram, e os filisteus, o que está acontecendo? E ficaram até atemorizados com a alegria
deles. Mas Deus não estava mais com eles. Apesar da arca, e diz que a arca foi tomada, e naquele dia morreram os 2 filhos de Eli. E uma das esposas deles, ao ter um filho, diz: Acabode, a glória de Deus foi embora. Quando Deus não se faz presente, é acabode. Deus não age. Não há poder. Mas Deus sempre levanta um. Deus, naquele tempo que destruiu Assilo, trouxe a Samuel. E agora trouxe Jeremias. Meus irmãos, não é o caso da igreja de Santa Cruz, essa, mas há muitas igrejas que a glória de Deus já não mais está. Que Deus já não fala mais com aquelas pessoas. Porque os seus líderes estão em pecado. Porque os seus líderes estão omitindo as palavras do Senhor. Não estão sendo fiéis àquilo que Deus ordenou que nós fôssemos. Não estão fazendo o trabalho que é para ser feito. Mas, se nós colocarmos em prática aquilo que Deus quer que nós façamos, nós enfrentaremos muitas dificuldades, enfrentaremos oposições, perseguições. Alguns perderam suas vidas por falar a verdade. O mundo vai te odiar, o mundo vai nos odiar. Nós não podemos ser amigos do mundo, nem o mundo ser amigo meu. Nós não somos do mundo. Mas, se nós formos fazer aquilo que Deus quer que nós realmente façamos, se nós formos fiéis a Deus, vai acontecer isso aqui, ó. Mas não é para desencorajar, isso é para encorajar. Diz assim a palavra do Senhor: Dize-lhes, pois assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até agora não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Assilo, e farei desta cidade maldição. Se as pessoas se manterem rebeldes à palavra de Deus, há punição para essa pessoa. João 3,36 diz: todos quanto receberam Jesus Cristo, eles são filhos, mas aqueles que se mantêm rebeldes contra o Senhor, a ira de Deus permanece sobre esses. Então, para aqueles que se mantêm rebeldes contra o Senhor, para aqueles que não aceitam a palavra do Senhor, haverá uma punição. Então, se um irmão, se uma pessoa, se o nosso vizinho, seja lá quem for, não tem Jesus, não tem Cristo, nós temos que sermos fiéis a Deus. E temos que chegar até essa pessoa e dizer: meu querido, claro que Deus vai nos dar sabedoria. Eu vou citar que ontem nós fomos comprar um medicamento na drogaria e a moça não era crente, mas nós não perdemos a oportunidade e falamos de Cristo para ela. Aí nós convidamos para que ela fosse até o culto hoje ali em Campo Redondo. Disse: não, eu não vou, que eu sou trabalho, mas eu sou muito católica. Aí disse: minha querida, não se trata de religião. Não se trata de religião. Não é a igreja batista, não é a igreja Assembleia de Deus ou presbiteriana que vai te levar para o céu. Lá tu vai encontrar, sim, a verdade. Lá os pastores, os irmãos vão falar a verdade, que provavelmente você não vai ouvir e nunca ouvirá na igreja católica. Mas o que vai te salvar do inferno é Jesus. Só há salvação em Jesus Cristo e nenhum outro. E se você não se arrependeres do teu pecado, tu irás para o inferno. Não importa se você é uma boa filha. Não importa se você paga os seus impostos direitinho. Se você é um bom funcionário.
Se você é um bom pai, um bom esposo, se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Nós temos um trabalho na nossa igreja com crianças, jovens, adolescentes lá de sábado, e tem um OANSE, não sei quantos conhecem o OANSE, nós temos o OANSE lá na igreja, dá por volta de 130, 150 pessoas nesse dia. E nós tomamos conta do Flama, que são crianças de 8, 9 anos. E chegou uma parte do manual que o manual pergunta se a criança já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E a criança veio dizer para a Sulamita: não, eu já fui batizado. Não, eu não quero saber se tu foi batizado, eu quero saber se tu já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se tu já nasceu. Não que me batizou o pastor Jaime. Não interessa quem te batizou. Eu quero saber se tu já nasceu de novo, se tu é uma nova criatura em Jesus Cristo. Quantos anos tu estás vindo aqui para o ANSE? 8 anos, 9 anos, ele tem 10 anos agora, tem mais. Não te salva, disse: olha, tu vim para o ANSE todos os sábados, tu vim para a escola dominical todos os domingos de manhã, tu vim para o Jesus Me Ama, que é um culto que tem só para criança, de segunda-feira, não vai te salvar. Não tem aquele hino, o chorar não salva? Não adianta tu vir para a igreja e achar que isso vai te salvar, se tu não nascer de novo da água do Espírito Santo. Não é uma religião que nós estamos querendo te entregar. Nós estamos te mostrando é Jesus, a verdade é a vida, a porta, o caminho que conduz para a vida eterna. É esse Jesus que nós queremos que tu conheças. É este Jesus que nós queremos que tu receba como teu Senhor e Salvador. É este Jesus que vai te salvar a tua alma do inferno. Muitos estão dentro das igrejas, mas não estão e nem têm a salvação. Estão indo para o inferno. Cantam hinos, cantam louvores. A gente gosta muito de dizer lá em Manaus, mas eu não conheço os teus bastidores, mas Jesus conhece. Eu te conheço dentro da igreja, mas não te conheço o que tu faz durante a semana. Eu não sei o que tu vê no YouTube. Eu não sei o que tu vê no Facebook. Eu não consigo entrar na tua mente nem no teu coração. Mas Jesus entra. Jesus, ele prescruta os nossos corações e as nossas mentes. Jesus sabe exatamente quem eu sou e quem você é. Ele conhece os seus. E a minha oração é que não haja aqui na igreja, nem na nossa igreja, uma pessoa, como vai acontecer lá em Mateus capítulo 7, no final. Quando Jesus diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ali ele vai falar com pessoas que estavam dentro da igreja, com pessoas que frequentavam a igreja. Até poderia participar de coral. Pastores, que ele diz: nós expelimos demônio em teu nome. Nós fizemos muitos milagres. Nós profetizamos em teu nome. E Jesus não vai dizer que eles não fizeram. Jesus não vai dizer que eles não fizeram, mas vai dizer: eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Até uma burra, uma mula falou e testificou de Deus. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém e as pessoas estavam cantando Hosana, Hosana, se não tivesse pessoas para adorar o Senhor, até as pedras iam louvar o Senhor. Então Deus usou Ciro para trazer o povo de volta para o ímpio. Então não nos enganemos achando que somos crentes sem sermos. Não nos enganamos achando que somos nova criatura sem ser. Examine a si mesmo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11. Nos examinamos diariamente. Diariamente. Porque esse povo, eles estavam indo adorar a Deus.
E Deus diz: se coloca lá no átrio. Se coloca lá no átrio. E a reação desse povo foi de matar. Meus irmãos e meus queridos, muitas das vezes nós vamos encontrar inimigos por nós falarmos a verdade. Por nós falarmos a verdade. E é natural que isso aconteça. E é natural que isso aconteça. Então, a reação do povo foi essa. Após eles ouvirem o que Deus estava para fazer com eles, após eles ouvirem que eles estavam em pecado, e após eles ouvirem que se eles não se arrependessem, Deus ia destruir Jerusalém, ia destruir Judá, eles reagiram da seguinte maneira: tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia, versículo 8, ordenado, disse a todo o povo, lançaram mão dele e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: será morto, será morto. Então, aqui agora me lembra agora do nosso Senhor Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor da Glória. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos, por falar a verdade, por cumprir cabalmente o seu ministério aqui, o resultado foi morte e morte de cruz. E uma certa vez, lá em João 8, ele conversando com os fariseus, ele diz: vós sois filhos do diabo. Pessoas que cuidavam do templo, pessoas que cuidavam das escrituras. Vós sois filhos do diabo. E ele, prestes a ser crucificado, prestes a ser preso, em João capítulo 16, 17, ele diz, ele orientando os discípulos, ele diz: tem bom ânimo, no mundo passareis por aflição. E ele, estando preso, estando já sendo examinado, e os seus juízes, seus examinadores, não vendo nele crime algum, e o único crime que Jesus, que eles diziam que ele tinha cometido, é por ter se passado como filho de Deus. Mas isso não era crime. Ele realmente é o Filho de Deus. Ele realmente é o Filho de Deus. E ele foi morto na cruz, ele foi crucificado na cruz por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Mas antes dele ser crucificado, antes dele ser morto, na cruz mesmo, as pessoas zombaram dele. Desce da cruz, escarneceram do Senhor Jesus, esbofetearam o Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado, até por Deus. Até por Deus. Então, Deus, ele pede de mim, ele pede de nós, que nós sejamos fiéis. Nós temos esse compromisso diante de Deus. Deus nos comissionou para isso. Ele mesmo diz: ide. Ide. Foi Jesus que mandou. E o que nós vamos fazer? Ele, assim como ele orando a Deus: Pai, assim como me enviaste, eu os envio. Eu vos envio. O que Jesus Cristo fez? Nós temos que fazer.
testificar da salvação, falar para os pecadores que eles estão em maus caminhos e que eles precisam se arrepender. Eles precisam sair daquele caminho, que esse caminho que eles andam é caminho de morte. Mas para nós fazermos isso, nós temos que termos coragem. Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, nós não podemos nos amedrontarmos. Temos que fazer como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo ele diz, desses eu estou livre do sangue desses. O próprio apóstolo Paulo diz, ai de mim se eu não prego o evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Sobre você, sobre eu, pesa essa obrigação. Somos todos missionários. Somos todos testemunhas de Jesus. E cabe a nós fazermos o trabalho que Deus nos entregou. Isso é minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. E se há uma pessoa aqui, se ainda não tem Jesus como seu Senhor, se converta dos seus maus caminhos. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Porque se você não se arrepender, se você não receber Jesus como teu Senhor, tu vai para o inferno. Vai para o inferno. Você precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Não confia nessa igreja. Porque você está vindo para essa igreja, já te fez crente. Nicodemos era mestre em Israel. Conhecedor, não era qualquer um. Mas não tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tinha a salvação. E foi ter com Jesus de madrugada e Jesus foi direto na ferida de Nicodemos. E disse a ele, João capítulo 3, versículo 7, é necessário, importa-vos nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Ele queria saber, mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus? É necessário nascer de novo. Tem que se converter, tem que receber Jesus. Essa é a única maneira de você ser salvo. Então, se há uma pessoa aqui, pode ser que não tenha essa pessoa aqui, mas pode ser que esteja nos vendo pelo Face ou pelo YouTube. Você está aí na sua casa, eu não sei qual é o dia que você vai ouvir essa mensagem. Pode ser que você vá ouvir essa mensagem daqui a um mês, daqui a 6 meses, não sei. Mas se você não tem Jesus, você está perdido. E se você morrer daqui a meia hora, ou morrer agora sem Jesus, vai direto para o inferno. Vai direto para o inferno. Então se converte desses teus maus caminhos. Sai da idolatria, sai da prostituição, sai do adultério. E confia no Senhor Jesus Cristo. Eu fiz isso. Eu não nasci num lar cristão. E mesmo se tivesse nascido num lar cristão, eu tinha nascido pecador. Mas no ano de 2001, Deus abriu meu entendimento, abriu a minha mente e fez com que eu entendesse que eu estava perdido em meus delitos e pecados. Estava morto, caminhando para o inferno. E disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa do meu pecado. E Deus me salvou. 30 de setembro de 2001. De lá para cá, meus queridos irmãos, eu tenho procurado fazer isso aqui. Eu tenho procurado ser fiel ao meu Deus. A minha vida é do meu Senhor Jesus. Devo tudo ao meu Senhor Jesus. E eu não quero ser encontrado pelo meu Senhor um infiel. Um infiel. Nem preguiçoso, nem relaxado. Eu quero ser encontrado pelo meu mestre e ele possa olhar para mim e dizer, servo bom e fiel. Eu não quero ter maldição na minha vida. Eu não quero ter maldição na minha vida. Então, meus amados irmãos, que Deus os abençoe. E se há uma pessoa aqui que ainda não tem Jesus, faça uma decisão. Receba Jesus na tua vida. Pode ser que você não faça isso aqui, mas chegar em casa, entra no teu quarto, faz essa oração, entrega a tua vida para o Senhor Jesus e que Ele vai te salvar. Ele mesmo diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você é um desses que está cansado e sobrecarregado de pecado,
e quer deixar, chega-se a Jesus. Pede a Jesus por perdão. Pede a Jesus por salvação, que Ele vai te salvar. Vai, sim. Ele não rejeitou nenhum que já chegou até Ele. Que Deus os abençoe. Amém? Pastor.